todos. Começo por apresentar, ou gostaria de começar por agradecer ao professor António Marcelo Jackson, da Universidade do Rio de Ouro Negro, Ouro Preto. no Brasil. Desculpa, Ouro Preto, no Brasil, a possibilidade de estar aqui connosco. Esta sessão é uma sessão organizada pelo mestrado em Ciências Empresariais e pelo mestrado em Gestão de Marketing. Do mestrado em Gestão de Marketing, eu estou aqui, é um mestrado que eu tenho vindo a coordenar nos últimos anos, e o mestrado em Ciências Empresariais é a professora Luísa Carvalho, que está aqui, que é a minha querida colega, enfim, com quem tenho trabalhado bastante, até com temas relacionados com o Brasil e com pesquisas partilhadas com o Brasil, que coordena. Portanto, eventualmente passaria a palavra à Luísa e depois passaria a palavra ao professor António Jackson para começarmos também a sessão, se concordarem. Luísa, olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Agradecer aqui o convite e a oportunidade de trabalhar aqui em conjunto com o mestrado em Gestão de Marketing. Nós aqui nas Ciências Empresariais temos dois ramos, um ramo que é de Gestão de PMEs e um ramo de Gestão Logística. Na Gestão Logística trabalha aqui também connosco um colega que é o professor Tiago Pinho, e pronto, é aqui uma oportunidade. Acho que cá está o Tiago também. Tiago, se quiseres depois dizer alguma coisa. E pronto, agradecer aqui a oportunidade de desenvolvermos aqui em conjunto e ao professor pela disponibilidade de partilhar connosco aqui o seu conhecimento. E os nossos estudantes estão aqui empolgados para aprender como é que podem fazer uma boa questão de investigação. Muito obrigada. Cumprimento novamente o Tiago, esqueci-me de cumprimentar há pouco. Obrigado, Tiago, e boa noite. António, quando quiser começar, somos todos convidados. E mais uma vez, obrigado, e obrigado a todos. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite do professor Duarte, que tive a oportunidade de conhecê-lo virtualmente no ano passado, e com o passar dos meses, nessa nossa pandemia, quando eu digo nossa pandemia, porque ela é internacional, então acho que todos estamos vivendo, se não as mesmas coisas, mas situações muito parecidas, e com isso criamos uma amizade que me parece que é bem verdadeira, no sentido de eu entender que e acho que isso é um sentimento que nós brasileiros herdamos dos portugueses, né? Quer dizer, quando uma relação vira amizade, então qualquer pedido as pessoas não discutem, né? Então o professor Duarte, quando chegou há poucos dias atrás e me perguntou, você poderia? Eu digo, a frase nem terminou, eu disse sim. Depois vamos verificar o que é que ele está pedindo. Primeiro você diz sim, depois verifica. Então, agradecer esse convite de novo, que puder fazer, sempre farei. Fico feliz, professora Luísa, estar conhecendo a senhora também, e farei de tudo para que possa ajudar da melhor maneira possível o aprendizado, porque para nós, professores, isso é algo muito caro, né? Me foge agora, me perdoe o nome do terceiro professor? O Tiago Pinho. Tiago. Tiago, sim, professor Tiago. Obrigado. Prazer em conhecê-lo também. E, de novo, tentarei fazer da melhor maneira possível. Já de antemão, conforme disse, me lembro de ter dito no ano passado, peço desculpas se não conseguir me expressar corretamente. Dessa vez, até consegui um personal trainer com as expressões lusitanas, mas o Duarte falou, não faça isso, que a coisa está pior, ficou pior do que você falando o seu português do Brasil. Então, eu realmente vi que eu não conseguiria ser lusitano, já me dou por satisfeito de ser brasileiro. E aí digo apenas o seguinte, qualquer um que não entender alguma passagem, algo que eu fale, por gentileza, tente mandar alguma comunicação ou peça ao professor Duarte, ou à professora Luísa, ou ao professor Tiago, que aí eu repetirei. E, mais do que isso, me coloco sempre à disposição, o professor Duarte já sabe disso. Pois não?
Foi alguém que se esqueceu de desligar o microfone. Não, pensei que estivesse falando alguma coisa. Enfim, caso não entendam alguma coisa, se for possível comunicar, eu repito a explicação. E, em último caso, o professor Duarte sabe disso, me coloco à disposição para depois, em função de troca de e-mails, alguma outra forma de comunicação, tentar sanar qualquer dúvida, né? Então, dito isto, vamos começar aquilo que nós chamamos de pergunta de partida ou pergunta de investigação. E a primeira preocupação que eu gostaria de sempre chamar a atenção, e chamo a atenção de qualquer aluno em relação a isso, é que alguns podem se perguntar, mas por que eu devo entender o que vem a ser uma pergunta de investigação? Por que devo compreender isso? Por que devo estudar algo assim? Ora, a resposta é necessária, essa pergunta é necessária e a resposta é necessária antes de qualquer explicação. Porque, efetivamente, quando elaboramos qualquer ação no sentido do conhecimento, essa ação sempre é a resposta a alguma dúvida. Então, por exemplo, até mesmo a elaboração dessa videoaula, a elaboração da aula do professor Duarte, da professora Luísa, do professor Tiago, ou de qualquer professor que vocês tenham, tá? Como eu também tive, meus professores, como eles também tiveram, como, enfim, colegas meus aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, todos nós, para agirmos de alguma forma, essa ação possuir vínculos com a ideia de conhecimento, de produção de conhecimento, ela sempre estará vinculada, sempre estará subordinada a uma pergunta de partida ou pergunta de investigação, né? Ora, se isso é verdadeiro, então a segunda questão que aparece, e se tiveram chances de assistir, se tiveram essa oportunidade de assistir a videoaula que eu tenho disponibilizada no YouTube, no meu canal, eu apresento essa pergunta de partida ou pergunta de investigação, aonde ela possui 8 regras. E, por favor, são regras mesmo, elas devem ser cumpridas, como dizemos aqui no Brasil, à risca, né? Na medida em que, se errarmos qualquer uma dessas regras, a resposta que iremos elaborar, essa resposta estará errada também. Então, ou seja, se errarmos a elaboração da pergunta de partida, a nossa resposta estará comprometida, de alguma forma, né? E nessas 8 regras, algumas são relativamente fáceis de compreender, outras precisamos ter uma atenção redobrada. Bom, dito isto, qual é a primeira regra que uma pergunta de investigação deve ter? Ela deve ser precisa. O que significa precisão? Significa o seguinte: você deve ter clareza, o pesquisador deve ter clareza, ou a pesquisadora, é claro, sobre o que a pessoa deseja tratar. Afinal de contas, essa pesquisa trata do quê, né? E no caso de vocês, de todos vocês, alunos do curso de administração, alunos do curso de gestão e marketing, tá? Tem que pensar até mesmo futuramente, quer dizer, como é que eu vou elaborar toda uma estratégia de marketing, ou como eu vou elaborar uma estratégia de administração, que poderá ser administração de empresas ou administração pública, pouco importa. De qualquer maneira, eu preciso ter clareza de qual é o problema que eu quero enfrentar. E aí, essa clareza que eu tenho a respeito desse problema que eu preciso enfrentar, diz respeito exatamente à precisão da pergunta. Ou seja, quando eu elaborar a pergunta, quando eu ler a pergunta de partida ou pergunta de investigação, deve estar claro sobre o que eu estou tratando. Se eu começar a ler a pergunta e existir dúvidas sobre o entendimento do que trata essa pergunta, é sinal que ela não tem precisão. E é facílimo, né? Basta que eu elabore a pergunta e peça para uma outra pessoa ler. Se a outra pessoa falar, olha, você está tratando disso, e você tiver clareza a respeito disso, então a pergunta ficou precisa.
não tem problema nenhum, né? Ela está claríssimo sobre o que você está tratando. A segunda regra que deve ter é que ela deve ser concisa. E essa segunda regra, ela é até relativamente fácil de se resolver, tá? O que é uma concisão? Ela não ser prolixa, né? Também é um pouco vinculada ao primeiro item. Se no primeiro item eu deixo claro sobre o que eu quero tratar, no segundo eu preciso evitar qualquer aresta nisso, sobre esse objeto que eu quero tratar, né? Então, e qual é a regra que eu mesmo indico, porque, de fato, ela funciona, tá? Ora, é você pegar imagine uma folha um espaço, né, do Word, né? É um processador de texto, todo mundo usa, e a sua pergunta deve ter, no máximo, 2,5 linhas. Se essa pergunta, acreditem, vocês podem acreditar em mim, tá? Se essa pergunta estiver mais de 3 linhas, ou 3 linhas inteiras, ou mais do que isso, o que vai acontecer? Você vai começar a ler, ou outra pessoa começará a ler aquela pergunta, e quando chegar na metade ou no final, não vai lembrar o que leu no início. Ou seja, vai perder completamente o foco da pergunta. Ela vai perder, na mesma ação, a precisão e a concisão. Ela deixa de ser evidente, deixa de ser clara sobre o que, afinal, você quer tratar. Então, a primeira regra precisa ser precisa. Ela tem que deixar claro o objeto que está tratando. A segunda, deixar claro o questionamento sobre esse objeto. E aí, volto a insistir, se a pergunta tiver algo em torno de 2,5 linhas, ela está no seu espaço ideal, né? A terceira, aliás, por favor, professora Luísa, professor Duarte, professor Tiago, qualquer coisa me interrompam também, por gentileza, tá? Caso haja qualquer dúvida ou qualquer necessidade. Não há constrangimento nenhum, por favor, tá? Professor Duarte, o áudio está saindo perfeitamente? Está muito bem, António. Está a sair muitíssimo bem. Obrigado. Que bom, então. Que bom. Bom, continuando, então, vamos à terceira regra. Essa é talvez a mais fácil para as nossas áreas, tá? Quando eu falo nossas áreas, a área das ciências humanas, ciências sociais aplicadas, como é o caso, tá? A pergunta de investigação, ela não deve ser filosófica. Por favor, o filosófico aí está entre aspas, né? Vamos entender isso. Tem respeito à filosofia, né? Por favor, antes que algum filósofo me condene por essa afirmação. O que significa ser filosófico, entre aspas? Eu sempre dou um exemplo bobo, um exemplo simples. Seria assim: qual o sentido do marketing na existência humana? Quer dizer, algo assim que o professor Duarte perderia noites a fim, claro, para tentar dar conta de uma pergunta absurda como essa. Quer dizer, porque é uma pergunta quase sem resposta, né? Que é algo que vai durar a própria existência, né? Então, o não poder ser filosófico é isso. É você tratar o objeto de uma maneira como se você estivesse discutindo a sua existência na Terra, né? Por que devemos administrar as coisas? Por favor. Uma coisa assim, não tem muito sentido isso, né? Porque a prática, tudo já está mais ou menos colocado, as necessidades já estão colocadas. Não é que essa pergunta seja banal, por favor, entenda, tá? Ela se perde no sentido quando precisamos elaborar uma pergunta de investigação. Esse questionamento, ele atrapalha mais do que ajuda. Vamos colocar dessa forma, né? A quarta regra, e aí só vou retornando ao início para lembrar todos os detalhes.
Então, ela precisa ser precisa, eu tenho que deixar claro o objeto que eu estou tratando, tem que ser concisa, eu tenho que entender claramente a pergunta que está sendo feita, não pode ser filosófica, eu não posso começar a criar devaneios sobre isso. Tá? A quarta regra também é facílima, ela só pode tratar do que existe ou existiu. E aí é interessante porque alguns podem se perguntar, principalmente sendo o curso de administração ou o curso de marketing, de gestão e marketing, pode falar, mas como assim? E se estivermos enfrentando um novo desafio? Uma nova forma de lidar com as questões, ou seja, pelo viés do marketing, no sentido de pensar uma estratégia, seja no viés da administração, no sentido como é que eu posso pensar isso. Ora, é simples. A grande verdade é que, em linhas gerais, pelo menos, não nos resultados que esperamos, mas nos exemplos que podemos trabalhar, esses exemplos somente são aqueles que existem ou existiram. Quer dizer, você não pode criar conjecturas, criar questionamentos de coisas que efetivamente não existiram. Então, eu não posso pensar, eu posso esperar, digamos assim, de ações da administração que me produzam realidades diferentes. Agora, eu não posso, em tese, começar a questionar uma realidade que não existe, ou seja, ela não é real. Ela não está ali, ela não tem um objeto concreto para eu trabalhar. Eu só posso trabalhar com os dados que já existem ou existiram. Então, efetivamente, da mesma forma, o marketing também esbarra com isso, como se eu fosse para o curso de História, seria o mesmo problema, de Sociologia, de Antropologia, de Ciência Política, todos eles esbarrariam na ciência política, então, talvez mais do que todas as demais. Eu quero relações políticas que me produzam uma sociedade nova. Ok, mas você só pode elaborar isso a partir de dados que você conheça, que já tenha vivido, ou esteja efetivamente vivendo. Bom, espero que professora Luísa, professor Duarte, está claro isso? Por enquanto, não fui reprovado ainda, né? Não, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Não está certo, por favor. Se me reprovarem, mandem mensagem de texto discretamente, por gentileza. Você tem nota 10, António, não se preocupe. Tudo bem, estamos para nós é muito fácil compreender o português do Brasil. Eu acho que é mais difícil para o pessoal de lá compreender-nos a nós. Está ótimo, professor. Bom, que bom, eu espero que sim. Não, porque só um rápido intervalo. Um outro grande desafio, e os professores sabem disso, vale para qualquer situação, é o professor encontrar uma linguagem que seja compreensível por todos os alunos. Né? Quantas vezes encontramos professores, né, professora Luísa, que falam uma linguagem que só ele e os deuses entendem, porque o ser humano não consegue compreender, né? Então, eu já esbarrei, pelo menos aqui no Brasil, isso de vez em quando a gente encontra, seres assim, né, que são tão iluminados que eles escapam da realidade, né? Então, isso numa situação corriqueira, imagine numa situação via internet, de país para país, por isso a minha preocupação. Além de tudo isso, também de falar coisas que sejam inteligíveis, né? Com toda certeza. Bom, dito isto, nós já estamos na quarta regra, vamos para a quinta regra. E essa, curiosamente, é uma das que normalmente as pessoas cometem o pecado do erro. Uma pergunta de investigação, ela não pode julgar. Vamos entender, antes que alguém pense assim, pera um instantinho, professor Antônio Marcelo, o senhor está dizendo que a pergunta de investigação não pode ter um senso crítico? Não, não, em hipótese alguma, não foi isso. O que ela não pode ter é um julgamento prévio. Então, por exemplo, vamos imaginar, se eu estivesse falando, como é o exemplo que eu dou, aliás, na minha videoaula, que está disponível no YouTube, eu estivesse tratando de questões sociológicas, e a pergunta fosse,
é justa a desigualdade social no Brasil? Bom, em primeiro lugar, se eu já estou colocando a palavra justo, se eu já estou colocando a palavra desigualdade, que por si só já ontologicamente, quer dizer, enquanto verdade, já traz um problema. Então, eu já estou fazendo um julgamento aí. Quer dizer, eu posso tratar a questão da desigualdade, e devo tratar da desigualdade, mas não com um julgamento prévio. Ou, por favor, Duarte, professor Duarte, me perdoe pelo pecado gigantesco que eu vou cometer agora, mas se alguém chegasse para mim e falasse, bom, Antônio Marcelo, já que, até porque você não é da área, vamos lá, me elabore uma estratégia de marketing a respeito de qualquer produto, entendeu? E aí eu começasse a pensar essa estratégia dizendo, será que esse produto, o gosto dele sendo ruim será aceitável para as pessoas, imaginando que fosse algo de comer, né? Será que o gosto ruim dele já seria aceitável? Quer dizer, se eu elaboro uma estratégia já afirmando que o gosto é ruim, eu já estou fazendo um julgamento. Então, quer dizer, ou seja, eu não posso fazer uma pergunta de investigação que comece assim, em hipótese alguma, né? Ou se vamos tentar encontrar um exemplo na administração, então eu preciso resolver um problema do fluxo das pessoas num bairro, numa região da cidade, e para isso eu preciso, que significa que eu tenho que mudar o trânsito nas ruas e até a relação dos pedestres e tal. E nisso eu já começo a pergunta dizendo, bom, dado que as pessoas daquele lugar são muito preguiçosas e só andam de carro, não, pera um instantinho, se eu começo a fazer uma pergunta assim, é melhor nem fazer, porque eu já fiz um julgamento ali que está por completo equivocado. Quer dizer, eu posso até pode ser até que as pessoas sejam preguiçosas, mas efetivamente não é assim que eu tenho que tratar, porque senão todo o meu encaminhamento, toda a investigação que eu vou fazer estará errada, né? Então, a quinta regra, ela não pode julgar. Dito isto, vamos à sexta regra. Essa é relativamente fácil de ser resolvida. Ela deve ser aberta. O que significa isso? Tá? O que é uma pergunta de investigação aberta? É aquela pergunta que exige uma resposta, um texto como resposta, uma pequena dissertação como resposta. Por exemplo, aliás, voltando até ao exemplo que eu dei na minha videoaula, e que eu disse que estaria duplamente errado, porque ela estava julgando e ainda era uma pergunta fechada, não era aberta, a respeito da desigualdade social. Quando eu digo, é justa a desigualdade social no Brasil? Ora, essa pergunta ela tem dois problemas. Primeiro, que ela está julgando. O segundo problema dela é que é uma pergunta fechada. Ou seja, qual seria a resposta? É justo? Não, não é justo. E acabou. Eu não tenho mais nada para falar. Ora, se efetivamente eu pretendo investigar alguma coisa, eu não posso encerrar a minha investigação com sim ou não. Eu preciso dissertar, eu preciso escrever alguma coisa, uma, duas, três ou mais laudas para chegar a uma conclusão. Isso é importante, mas essa da pergunta ser aberta, eu volto a dizer, ela é geralmente fácil de identificar, tá? Não é muito difícil, até porque isso, se você ler a pergunta e a resposta for sim ou não, então é uma pergunta fechada e ela está errada. Você vai ter que reelaborar a pergunta. Vamos à sétima regra, e que essa sétima regra, ela talvez também é outra, junto com a do julgamento, é uma das que mais enfrentam, os alunos, principalmente, enfrentam problemas em relação a ela. A sétima regra afirma, uma pergunta de investigação, ela deve ser realista. Por favor, o realista também, entre aspas, tá? Vamos entender o que é realismo aqui. E, aliás, curiosamente, professor Duarte, conversávamos hoje mais cedo,
e, sem querer, tratamos desse assunto, né? O que é o realismo na pergunta de investigação? Ele tem a ver com as condições do pesquisador. Então, vamos pensar na elaboração de uma nova estratégia de administração para uma empresa ou administração pública, seja numa estratégia de marketing, pouco me importa. Quando se elaborar a pergunta de investigação, algo que deve estar claro na cabeça do pesquisador, do investigador, eu tenho condições de investigar isso, de pesquisar isso? O material que eu preciso identificar é acessível? Isso é uma questão, conforme disse há 2 minutos atrás, mais cedo, eu e o professor Duarte conversávamos e, por um acaso, tocamos nesse assunto porque é um dado recorrente, né? Os alunos, de uma forma geral, e isso não são os alunos em Portugal, são os alunos em Portugal, no Brasil e provavelmente em todos os lugares do planeta Terra. Há uma tendência de quererem falar sobre algo que é muito maior do que eles têm condição de pesquisar. Por favor, isso aí é da natureza dos alunos, diriam os contratualistas do século XVII e XVIII, entendeu? Hobbes, Rousseau, Locke, eles iam dizer, isso é da natureza humana, tentar pesquisar algo que vai muito além do alcance das mãos e dos braços. Então, ou seja, qualquer pergunta de investigação, ela deve ter, deve estar na cabeça do pesquisador de uma forma tal em que os dados que ele vai precisar trabalhar, que ele precise trabalhar, esses dados sejam acessíveis. Se for uma questão, por exemplo, de administração, seja das empresas, seja da administração pública, esses dados estão disponíveis? Ou seja, eu posso pegar alguma estatística, algum órgão público que faça isso, ou uma associação de empresas que tenham essas anotações e disponibilize isso, seja via internet ou num arquivo. É sobre gestão de marketing. Não, então eu tenho esses dados em outras estratégias que já foram realizadas, conclusões que já chegaram, eu tenho acesso a essas informações. Se a resposta for não, eu não tenho acesso, troque o tema, troque a pergunta de investigação. Por quê? Tá? Poxa vida, ô professor Antônio Marcelo, mas o meu tema era tão bom, eu falo, maravilha, fantástico mesmo, um tema maravilhoso, pena que você não vai conseguir investigar. Lamentavelmente, você não vai chegar a conclusão nenhuma, porque você vai chegar a uma hora que você não terá informações para trabalhar. Então, infelizmente, será um tempo perdido. Quer dizer, não pode ser assim. Devemos ter sempre a ideia de que o nosso trabalho terá um início, meio e fim. Nós vamos encerrar, e geralmente com um tempo, né? Não existe lugar nenhum do mundo em que, olha, eu vou começar o trabalho agora, aí quando é que o senhor pretende terminar, ou a senhora pretende terminar? Quando der. Não é assim que funciona. Precisamos elaborar uma nova estratégia de marketing, precisamos elaborar uma nova forma de administração, e isso é para o mês que vem, isso é para daqui a 15 dias. Então, você tem que trabalhar com dados que estejam, portanto, à mão, que você possa manusear, possa efetivamente trabalhar com isso. Aí você consegue elaborar uma boa pergunta de investigação e consegue efetivamente produzir uma dissertação que seja robusta, que tenha conteúdo e que chegue a uma conclusão que efetivamente lhe dará condições para elaborar aquela estratégia de marketing, para elaborar aquela nova forma administrativa, etc., etc., ou resolver um problema administrativo que existia. Por fim, chegamos à última regra, em que tem a seguinte afirmação: uma pergunta de investigação, ela não pode ser descritiva. Esse é um ponto também que normalmente o aluno erra.
Vamos explicar aqui qual é o problema da descrição. Quando temos uma pergunta de investigação, o que se espera, de uma forma geral, é que você tenha, que o pesquisador tenha um problema nas mãos, à sua frente. Esse problema ele transforma em objeto de investigação e quer uma solução para esse problema. Então, quer dizer, os procedimentos, o processo é esse. Há um problema, esse problema é transformado em objeto de investigação, temos a pergunta de investigação, e aí, com a resposta a essa pergunta de investigação, temos a solução do problema. E, a partir daí, aí sim eu posso elaborar as estratégias todas que eu bem desejar. Se eu tenho uma pergunta de investigação ou pergunta de partida, que ela é descritiva, qual é o problema que eu tenho aí? Eu posso ter uma bela pergunta, porém, se eu não perceber que ela é descritiva, qual é o resultado disso? Ao iniciar a minha dissertação, ao iniciar a elaboração da minha resposta, o resultado será que eu não conseguirei chegar a uma conclusão. Por quê? Porque a própria pergunta, ela não está exigindo de mim uma conclusão, ela está exigindo de mim uma descrição. Então, por exemplo, vamos pensar em situações assim. Se eu chego e falo, se eu elaboro uma pergunta, por favor, me perdoe, professora Luísa, que a pergunta que eu vou fazer é absolutamente banal, tá? Mas se fosse, olha, quais as condições administrativas do distrito de Setúbal? Por favor, vamos supor que a minha pergunta de investigação fosse essa. Ora, a resposta seria: as condições administrativas do distrito de Setúbal são essas, aquela. Aí a professora Luísa perguntaria: bom, e aí? Aí o aluno ou aluna, no caso eu, aluno, chegaria e falaria: bom, professor, é só isso. Eu não tenho como concluir. E a professora Luísa diria: claro que você não tem como concluir, porque, afinal, a sua pergunta é descritiva. Ela está pedindo uma descrição, que, aliás, você fez muito bem. O senhor Antônio, o senhor fez muito bem uma descrição. Pena que não me dá solução nenhuma. Eu não tenho uma alternativa a isso. Quer dizer, então, como seria a pergunta? Não sei. Dadas as condições de enfrentamento geográficos e econômicos que são produzidos no distrito de Setúbal, quais as condições administrativas? Espera aí, se eu elaboro uma pergunta de investigação assim, a coisa muda. Eu já estou colocando parâmetros, já estou colocando referências. Por favor, ninguém vai copiar essa minha pergunta de investigação, não, hein? Isso não vale. A professora Luísa está fiscalizando tudo. Eu estou com o olho neles, para ver se eles não copiam. Se forem discretos, podem copiar, né? Mas sejam discretos, por favor. Se souberem copiar bem, podem copiar sempre, não é? Também tem que saber copiar bem. É verdade, tem que saber copiar muito bem, isso aí. É a diferença do professor e do aluno. Por favor, pelo amor de Deus. Bom, mas dito isto, e agradecendo a brincadeira que a professora Luísa acabou fazendo aí também, maravilhoso isso. Então, essas seriam as 8 regras de uma pergunta de investigação. E volto a insistir, reparem que todas elas, e na medida do possível eu fui tentando, buscando, né, de algum modo, exemplos na administração, no marketing, para pensarmos que também essas áreas necessitam disso. E só para encerrar, até porque foi algo que eu disse lá no início, mas vou repetir para que seja bem fixado para todos vocês, é que quando tratamos de uma pergunta de investigação e cumprimos essas 8 regras, nós vamos ter um texto como resposta, que terá início, meio e fim, que terá uma conclusão no final. Portanto, podemos concluir que isso, aquilo, aquilo outro.
Ora, a partir desse material, aí sim poderemos pensar em estratégias de administração pública ou privada, podemos pensar em estratégias de marketing, de propaganda. Quer dizer, essa será a base, esse será o escopo de todo o trabalho que nós vamos realizar, que vocês vão realizar. Então, essa é que é a pergunta. E, por favor, perdão, essa é que é a importância da pergunta de investigação. E aí, para encerrar, eu coloco o seguinte, significa que, professor Antônio, que todos os demais docentes, os professores do mundo, seguem essa regra à risca? Eu vou dizer, olha, não, de vez em quando alguém se engana. Eu mesmo me engano de vez em quando. Só que, ao cometer o engano, obviamente, é um trabalho que muitas das vezes é jogado fora, né? Ou ele fica devendo, na medida em que eu percebo que assim, aquilo que realmente interessava não se cumpria. E só uma última coisa a respeito da regra número 8, que ela não pode ser descritiva. Evidentemente, isso vale para várias questões que nós colocamos aqui. Agora, todavia, ela não vale para uma questão, pelo menos, tá? Qual seria a questão? Vamos supor que a professora, aí no caso estaria muito mais para a professora Luísa. Vamos imaginar que ela queira montar um perfil dos moradores do distrito de Setúbal. Ora, faz-se um questionário, né, sobre a faixa etária, faixa salarial, bens de consumo, etc, etc. Tá? Ora, nesse caso, e praticamente acho que é o único caso que eu consigo lembrar, aí sim seria uma descrição. Aí realmente não há uma preocupação de ser, mas isso é descritivo? Sim, é mesmo. Eu preciso dessa descrição, que eu preciso criar um perfil, né, um desenho daquilo que mais à frente eu posso até elaborar uma pergunta de investigação. Né? Essa seria talvez a única situação, ou uma das poucas situações, que ser descritivo não seria problema nenhum. Tá? Mas, normalmente, aí as preocupações são de outra ordem, com certeza a professora Luísa explica muito melhor do que eu essa questão. Bom, dito isto, eu espero que eu tenha sido claro, tá? E fico à vontade aí, fico à disposição de todos, para que vocês quiserem perguntar alguma coisa, criticarem, né? Por favor, criticar sempre com parcimônia, não sejam tão duros com o pobre brasileiro aqui. Tá bom? Muito obrigado, professor Duarte, professora Luísa, professor Tiago. Agradeço e todos os alunos que assistiram aqui. Muito agradecido. Obrigado. Obrigado, António. Luísa, ou Tiago, querem coordenar o processo, lançar o debate, também os alunos de marketing, os alunos de ciências empresariais? Eu queria começar só para agradecer ao professor a forma também clara como colocou a questão. Nós tivemos há pouco aqui também a discutir um bocadinho isso na nossa aula, eu e o Tiago, estamos aqui a trabalhar em conjunto numa disciplina que se chama Seminários 2, e falámos um pouco nisso na questão também da investigação, como é que tem que se fazer, de modo que agora também, não sei, Tiago, queres acrescentar aí alguma coisa desse lado? Eu, antes de mais, há pouco não tive a oportunidade de cumprimentar o professor António Marcelo, agradecer-lhe a disponibilidade e a atenção em estar a partilhar o seu conhecimento connosco. Sim, apenas dizer que a resposta, o cumprimento destas 8 regras como uma pergunta de investigação, para a pergunta de investigação, é claramente um bom ponto de partida. Eu acho que os nossos alunos têm todos a aprender muito com estas indicações que estão a ser dadas. Eu levantaria aqui só uma questão, para de alguma forma até deixar aqui algum espaço de discussão, que tem a ver com um ponto que nós temos. Nós temos aqui muitos alunos que, não fazendo uma dissertação tradicional, acabam por enveredar por um projeto, algo aplicado numa organização. E a minha pergunta será
se eles não terão alguma dificuldade adicional por via de ser um projeto. Okay? Pronto, e talvez ajudá-los aqui um bocadinho, porque isto para uma dissertação de mestrado é perfeitamente pacífico, para um projeto poderá dar-lhes algumas dúvidas. E eu lançava só essa questão para o debate, só para ver se o professor António Marcelo nos consegue dar aqui algumas luzes. Interessantíssimo, professor Tiago, e o senhor tem toda a razão nessa preocupação. O que eu poderia dizer, e agora, por favor, já de antemão peço desculpas, na medida em que a área da administração e a área do marketing não são áreas, ainda que sejam áreas afins minhas, não são áreas de minha formação. Então, qualquer deslize meu, peço antecipadamente desculpas. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte: de certa maneira, as 8 regras podem ser aplicadas em qualquer circunstância. O que talvez faça a diferença, professor, é a profundidade do texto que será elaborado para isso. Deixe-me falar de uma maneira mais clara. Se eu quero um texto para que me sirva de referência para elaborar um projeto de marketing, por exemplo, talvez estejamos falando de uma pergunta de partida em que me dê um texto cuja resposta tenha o quê? 2, 3 laudas? 2, 3 páginas? 4 páginas? Não sei. Uma coisa bem sucinta, né? Será um texto que eu entrarei com notas de rodapé, que terá observações, uma bibliografia? Não, claro que não. Sabe? Estamos falando de alguma coisa. Aí, de novo, vamos ao realismo, né? Olha, eu preciso disso aqui, mas meu objeto principal está mais à frente, que é o projeto, conforme a pergunta que o senhor me fez, né? Então, eu, por exemplo, encontraria essa solução. Olha, se eu quero fazer um projeto, então farei uma pergunta de investigação realista nesse sentido, preocupada que o resultado final é o projeto. Então, ou seja, a pergunta é um instrumento para que eu chegue ao projeto. Ela não é o final da história, né? Ou o início do final da história. Não, ela é apenas um instrumento para eu chegar a um projeto. Então, eu criaria uma pergunta de partida de investigação dentro dessas limitações. Não significa que ela seja banal ou superficial, não é isso. Ela tem que estar presa aos meus interesses. E aí, para que eu possa produzir algo que tenha substância, mas sob a forma de um projeto. Agora, o contrário. Não, estou elaborando uma dissertação de mestrado. Ah, sim, algo com 80, 100, 100 e tantas páginas. Não, aí já muda tudo. Eu posso colocar de uma forma, às vezes até uma mesma pergunta, só que o escopo que eu vou encontrar para essa resposta, aí envolve uma pesquisa bibliográfica, envolve, enfim, uma pesquisa em arquivos, envolve uma série de outros trabalhos. Eu acho que, nesse caso, tem muito a ver com a questão do realismo. O primeiro, que é o caso de ser um projeto, eu tenho que lembrar que essa pergunta de investigação é um instrumento para que eu chegue no projeto. E o segundo caso, lembrar que a pergunta de investigação gerará uma dissertação de mestrado. Quer dizer, se eu, aluno, possuir essa clareza, acho que o problema está resolvido. Mas a sua pergunta foi muito, muito, muito interessante mesmo, bem interessante, bem precisa e vale, mais do que válida aqui. Muito obrigado. Obrigada pelo esclarecimento. Eu diria que agora é a altura dos alunos também fazerem questões, não é? Não serem só os docentes. Sim, eu acho que agora, com certeza, que haverão aí questões. Há pouco vocês já aqueceram um bocadinho na sessão anterior e pronto, isto é aberto também. Questões que vocês tenham aqui para o professor, façam um favor, aproveitem, porque o professor só cá está hoje. Não, mas a professora Luísa e o professor Tiago, conforme disse agora há pouco, o prestígio do professor Duarte é muito grande, entendeu? Enfim, e aí, com isso, se porventura os alunos ficarem encabulados, alguma coisa assim, depois eu passo todos os contatos, ou o professor Duarte já possui alguns contatos meus, e aí poderão, via professores, aí fica... Vocês teriam que definir mais ou menos a estratégia administrativa disso. Mas se eu puder ajudar, apenas nessa condição.
Se não quiserem perguntar hoje, me coloco à disposição de dar conta mais à frente, mas apenas se eu puder ajudar. Professor, Pois não. posso? Meu nome é Patrícia, sou brasileira também. Obrigada por essa aula encantadora. Já tinha visto o seu vídeo no YouTube e agora fiz um pré-projeto aqui no Brasil. Assistindo a sua aula agora de novo, me deu mais insights para a minha pesquisa, assim, que eu preciso mudar talvez um pouquinho melhor a minha pergunta para não ficar um trabalho muito extenso, na verdade. Eu estou aqui, na verdade, para agradecer. Essas instruções foram claríssimas, assim, eu não sei para os alunos portugueses, mas para mim foi muito claro, foi muito objetivo. A gente consegue ter uma diretriz bem tranquila e coesa para seguir com essa investigação. Então, na verdade, eu estou passando para agradecer, com certeza. Foi muito importante essa sessão, eu acho que para todos os alunos. Então, muito obrigada pelo trabalho de todo mundo envolvido, que conseguiu juntar essa sessão aqui com tantos alunos de vários cursos, na verdade, que a gente vai trabalhar a mesma coisa. Então, muito obrigada, professor. Foi excepcional. Mais um aprendizado excepcional vindo da universidade e dessa parceria com as outras universidades aí no Brasil. Obrigada. Patrícia, eu é que agradeço. Eu estava ouvindo você falar, Patrícia, lembrei da pergunta do professor Tiago. Eu me lembrei do famosérrimo poema do Fernando Pessoa, né? Mar Português Padrão, aonde, se nós pararmos para pensar, até um poema ele possui uma pergunta de partida que está sendo colocada, e a contrapartida que vai sustentar todo o poema aparece logo nos 2 primeiros versos, né? O mar é grande, mas o mundo é pequeno. Ora, quando ele coloca isso, o problema está colocado, sabe? Quer dizer, a partir daí, se vocês pararem para pensar, todos os versos seguintes ele está contrapondo essa situação. Como o mar pode ser grande e um mundo pequeno? Né? No final é isso. Mas é Fernando Pessoa, né? Quer dizer, aí, quem sabe um de nós será o novo Fernando Pessoa. Mas, por enquanto, o locutor que vos fala, passa muito longe disso. Mas reparem, até um poema tem isso. Né? No caso dele, são os 2 primeiros versos já colocam um contraponto. Como é que se pode dizer uma coisa tão simples e ao mesmo tempo é tão complexo, não é? É isso que nós queremos, perguntas que sejam simples de compreender, sim, mas que trazem a complexidade para depois desenvolver todo o processo de pesquisa e investigação. E por isso, professora Luísa, que a pergunta deve ser concisa. Ela tem que ter no máximo 2 linhas e meia. Mas a senhora foi precisa agora no comentário. Exatamente isso. Nós devemos, ainda que em sonho, nos imaginarmos como um Fernando Pessoa. Que seja em sonho, não tem problema. Mas exatamente isso, olha, numa simplicidade, colocarmos toda a questão ali. Né? Enfim. Mais perguntas para treinar, fazer pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite ao professor António. Parabéns pela sua apresentação e pela clareza de ideias, pela exposição. Tenho aqui pelo menos uma dúvida, mas ainda não tenho bem a forma como vou formular a questão. É o seguinte, portanto, vamos dar um exemplo. O aluno tem que construir uma pergunta, não é? Para o qual vai ter que depois dar uma resposta. E esse mesmo aluno também vai aplicar estas 8 regras que o professor acabou de nos explicar. Ora, se partimos do princípio que a própria pergunta já pode estar mal formulada, se a própria pessoa também não pode depois, ao aplicar as 8 regras, também aplicar mal alguma das regras, ou fazer erradamente a avaliação de uma das regras, e depois induzir a própria pessoa em erro e passar a achar que depois da avaliação que fez, que tem a pergunta bem formulada. Pronto, esta é uma questão. Como é que se pode contornar um pouco esta situação? Depois a segunda questão é um pouco aqui mais na área da matemática, se existe mais ou menos um número concreto de pessoas que devem ler a pergunta
e isso deve ser lida, essa pergunta deve ser lida por pessoas, inclusivamente fora da área de estudo, para tentar interpretar a pergunta e ver se compreendem também a pergunta, se isso é uma mais-valia. Não sei se o professor conseguiu compreender as minhas questões, mas obrigado. Nuno, né? Nuno, bom, espero Nuno, que eu tenha compreendido e possa responder, e também me faça compreender, né? A primeira questão que você apresenta é interessantíssima e importantíssima. Até que ponto estamos, de fato, cumprindo aquelas regras, né? Porque, na medida em que não cumprimos uma das regras, temos uma resposta errada e todo o nosso trabalho será lamentavelmente perdido. Ora, para isso é necessário que possamos, ainda que apenas mentalmente, por favor, isso eu, pesquisador, eu elaborando a pergunta. Não tem mais ninguém aqui do meu lado, eu estou elaborando. Da forma mais humilde possível, pegar o papel com as 8 regras e começar a perguntar a mim mesmo. Quer dizer, quando eu lendo a pergunta, está claro o que eu quero falar? Normalmente essa aqui engana, né? Porque na tua cabeça está resolvido o problema, mas o texto necessariamente não. Por isso a tua segunda pergunta é importantíssima também, talvez até mais importante que essa primeira. E assim vai, tá? Então você pode tentar. Algumas outras regras, não, acho que ficam mais fáceis, né? Ela está julgando, acho que fica fácil identificar. É uma pergunta aberta, né? Se a resposta é sim ou não. E aí ela não é aberta, ela é uma pergunta fechada. É uma pergunta que é descritiva, ou então ela é realista, porque aí você tem que ser sincero com você mesmo, né? Será que eu vou ter condições de fazer isso? Quer dizer, às vezes a ideia é maravilhosa, porém, Nuno, para vocês conseguir esse material é quase impossível, né? Então, tal. E aí entra, bom, dito isto, é o primeiro teste que você faz antes de você começar a pesquisar. Então você fez esses testes todos, alguns você, sendo um ser humano normal, poderá se enganar, como eu já me enganei. Quer dizer, aqueles erros, né, que qualquer pesquisador comete, você vai estar fazendo a coisa e você está, na tua cabeça, a ideia está clara, mas quando você vai para o papel, ou no caso, para a tela do computador, está tudo errado, no final das contas. E aí entra a segunda pergunta que você faz: quantas pessoas devem ler e se são da área ou não? Eu tenho por hábito, aí é o professor Antônio Marcelo que tem esse hábito já há muitos e muitos anos, né? Que é o seguinte: quando eu faço alguma coisa, geralmente eu peço para alguém que não é da área ler aquilo, né? Por quê? Eu sou uma pessoa maldosa, eu gosto de torturar os outros? Não, eu posso até gostar, mas não vou admitir isso publicamente. Mas a grande questão é a seguinte: uma pessoa que não seja da área, né, ela, ao ler o que eu escrevi, ela estará muito mais despida de qualquer preconceito e irá enfrentar o texto como o texto em si. Ou seja, eu sou formado em História com mestrado e doutorado em Ciência Política. Se eu escrevo alguma coisa sobre política ou sobre história, seja lá o que for, eu tenho que pedir a alguém que não seja da área para ler. Por quê? Porque o sujeito, eu estou pelo menos pensando aí no esboço, né? O primeiro rascunho daquilo, essa pergunta de investigação e tal. Por quê? Porque se a pessoa for da área, haverá uma tendência dela ler aquilo, ela já sabe que o Nuno é da área. Desculpe, eu não sei se você é da administração ou do marketing. Administração. Administração. Então, por exemplo, eu já sei que o Nuno é um aluno do mestrado em administração. Aí eu sou administrador. Então, quando eu leio a pergunta que o Nuno fez, a tendência é que eu já dê respostas. Isso aqui ele está querendo dizer isso, está querendo dizer aquilo e tal, e acaba que eu talvez até atrapalhe, né? Agora, se você, como administrador, como aluno do mestrado em administração, pega a sua pergunta e entrega para alguém do curso de letras, de literatura, essa pessoa vai ler a sua pergunta como uma pergunta. Ela não vai ter nenhum conceito prévio a respeito daquilo.
Então, ela vai olhará o texto como o texto em si mesmo. Eu acho que, nesse caso, eu prefiro essa estratégia. Eu geralmente entrego as coisas que eu escrevo, seja a pergunta de partida, ou seja, os primeiros esboços, os primeiros rascunhos que eu faço de algum texto, seja do artigo ou de um livro, dos livros que já publiquei e tal, ou na época da minha... Vou dar um exemplo. A minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutoramento, meu pai é que leu. Meu pai é formado em administração de empresas. E a tese era sobre o pensamento político brasileiro no século XIX. Então, nada a ver com a realidade dele. E foi muito interessante, porque a cada página que eu fazia, ele lia, aí ele chegou um momento, ele falou, isso aqui você está enrolando, né? Porque isso aqui você não disse, você gastou uma página inteira para não dizer absolutamente nada. Eu falei, tem toda a razão. Talvez um cientista político, olhando aquilo, ou um historiador da política, ia falar, olha, isso aqui talvez aproveite alguma coisa e tal. Mas ele não, como ele não é da área, ele falou, isso aqui não faz sentido. Sabe? Eu, como leitor, não estou vendo sentido nenhum. Isso eu acho que é mais interessante, Nuno. A sua pergunta foi muito bacana, gostei demais, entendeu? Agradeço a você pela pergunta. Né? Obrigado, professor, pela resposta. Espero que os demais tenham compreendido a minha resposta. Fico à vontade aí. Mais questões para o professor? Mais alguém quer colocar uma questão ao professor António? Não entendi, Duarte, por favor. Não, só perguntar se mais alguém queria colocar uma questão por favor, todos podem perguntar à vontade, que o professor Duarte me prometeu que quando a pandemia acabar, eu irei a Portugal e ele vai fazer um roteiro enoturístico comigo na Quinta da Bacalhau e no José Maria Fonseca. Não, só para ficar perto do Instituto Politécnico de Setúbal. Fica perto. Pois é. Ele me prometeu isso. Eu prometi assim que ia passar vários anos para o Rio para desfilar com todas as escolas de Carnaval. Quando acabar as escolas todas de Carnaval, eu volto à primeira, porque o Carnaval de Torres Vedras, António, é muito frio. É preciso dançar muito para aquecer. É preciso dançar muito para aquecer e então... Aí, nesse ponto, a sorte do professor Duarte é que eu torço para a escola Portela e a minha esposa torce pela escola Mangueira. Então, são as duas... Então tem entrada nas duas, fácil. Não é? Exato, aí ele vai se divertir a valer. Vai um ano de azul, o outro vai de... Como é que é? Verde e rosa. Verde e rosa, que é a Mangueira, e a Portela azul e branco. Então vá. Espero poder para o ano ir já desfilar no Carnaval. Não, este ano não espero o Carnaval de Santa Cruz, mas que é em agosto, creio. Mas vou para a casa do Tiago Pinho, que mora por ali. Mas isso não importa nada. Queria, se não houver mais perguntas, gostaria de agradecer ao professor António a oportunidade que nos deu de estar aqui presente. A primeira vez que nós estivemos juntos foi há um ano, foi uma das últimas aulas antes da pandemia, estava numa noite de chuva horrível, em que ficámos sem internet várias vezes, mas foi uma sessão muito importante. Realmente, acontece muitas vezes que um dos problemas mais importantes das dissertações de mestrado, ou dos projetos, é a pergunta de partida não estar bem colocada. Isso acontece por várias razões. Uma delas é porque nós, enquanto alunos ou enquanto investigadores, estamos à procura da pergunta perfeita, aquilo que nos vai realmente fazer sonhar e a pergunta mais incrível que nós possamos encontrar. Só que quanto mais tempo nós perdemos muitas vezes à procura dessa pergunta, é tempo que nós estamos a tirar à nossa investigação. Isso temos que perceber isso. Mais importante, muitas vezes, do que termos uma pergunta perfeita, é termos uma pergunta que reflita um problema que existe, uma dúvida que existe e que nós possamos tentar resolver. A pergunta tem que ser bem formulada e nós temos que conseguir termos meios para responder a essa pergunta. Tem que ser respondível, tem que ser relevante. E depois tem que, obviamente, seguir as regras todas que o professor António esteve a referir. Mas muitas vezes nós perdemos muito tempo à procura do que é perfeito e não vamos encontrar e vamos estar a condicionar-nos. Outras vezes
não a formulamos bem e andamos perdidos depois da nossa investigação e depois às vezes não chegamos a nenhum resultado, porque temos vários braços, porque queremos chegar a todo lado e não conseguimos chegar a todo lado. Se chegarmos a um lado de cada vez é ótimo. Se em vez de termos 5 objetivos gerais, se tivermos só um e quando acabarmos esse vamos para o outro, podemos ir por aí, fazemos passo a passo e isso é bastante mais, provavelmente, mais razoável em termos de pesquisa. Isso é muito importante termos isso em consideração. Senão o que acontece é que muitas vezes acabamos por não chegar onde nós queremos. Depois há ali também tendo em conta que a conversa, a pergunta do Nuno, há uma pergunta que se faz, eu já vi fazer isto numa banca, numa prova de mestrado, ou até de doutoramento, que é, imagina que você está a escrever um cartão postal à sua avó, que mora numa terra ou numa localidade no interior do Acre ou no interior da Serra da Estrela, e a sua avó não percebe nada de marketing ou de administração, explica à sua avó num cartão postal, o que é a sua tese. Vocês têm que explicar à vossa avó, ou nós temos que explicar à nossa avó, se os que tiverem sorte de poderem fazer, de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito normal, aquilo que nós estamos a fazer. E se a vossa avó não perceber, se nós não formos capazes de fazer isso, é porque, na verdade, não fomos capazes de construir uma investigação bem feita. Nós temos que todo o processo tem que ser simples. Ou pelo menos tem que parecer simples para as pessoas que depois estão a manusear e que estão a ter contato. Quando não for simples, quando nós começarmos a enrolar, quando nós começarmos a escrever uma página ou 2 páginas sobre nada, como o Dr. António estava a falar, nós não estamos no caminho. E por isso eu penso que esta sessão com o professor António Marcelo Jackson foi tão importante, porque é realmente um tema importante, porque é uma etapa importante nestes processos e que às vezes é mal percorrido, é mal ultrapassado. Este vídeo, enfim, para além de ter sido gravado, existe, o professor António tem na net, tem no YouTube uma sessão relativamente parecida com esta, ou neste enquadramento. Aliás, foi aí que eu conheci o professor António, foi nessa pesquisa que eu fiz. Vale a pena ver e rever, porque é um processo interessante. E não vos tiro mais tempo, queria só agradecer muito ao António, queria agradecer muito ao Luísa e ao Tiago e a vocês todos por uma noite mais ou menos fria como esta, terem paciência de estarmos aqui todos, mas realmente valeu muito, pela minha parte, pelo menos valeu muito a pena. Obrigado e obrigado a todos. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Pronto, eu também gostaria de agradecer a presença do professor e pronto, e sendo aqui, no caso dos alunos de Ciências Empresariais, eu penso que é igual na gestão de marketing, foi a primeira sessão que eles tiveram, foi hoje, e começámos exatamente a falar nisso, não é? Da questão de investigação. Acho que foi perfeita esta sessão porque se enquadrou aqui mesmo na temática e, digamos assim, nas primeiras preocupações que eles estão a ter, que é agora também de fazerem revisão de literatura também para criarem uma boa questão de investigação, no fundo procurarem o tal gap, a tal área onde eles podem explorar e trazer aqui alguma mais-valia. Seja, nós temos aqui, como o Tiago já tinha referido, muitos projetos que são projetos aplicados, sejam projetos mais aplicados com empresas, com organizações, quer seja num formato um pouco mais teórico, que a gente aqui chama de dissertação. Pronto, em todas essas situações é preciso ter uma boa questão de partida para depois, a partir daí, formular o objetivo geral, os específicos e por aí adiante. E é tudo. Muito obrigada a todos. Professor António Marcelo, apenas agradecer-lhe pelos seus insights. Eu julgo que os alunos efetivamente conseguiram tirar aqui um conjunto de ideias muito importantes e que sem dúvida irão ser uma mais-valia para o desenvolvimento do trabalho deles. Muito obrigado pelo seu tempo. É desta forma que eu gostava de terminar. Bom, e eu agradeço a todos vocês, a todos pela recepção, ainda que virtual,
de forma tão carinhosa, tão educada, tão gentil. Espero um dia poder retribuir tudo isso a todos, os professores, os alunos, a instituição, é claro, porque é ela que nos uniu aqui, né? Então, acho que isso é importantíssimo. E a fala o resumo que o professor Duarte fez foi de um brilhantismo absoluto. Olha, ainda bem que gravamos isso aqui, porque eu vou ouvir isso de novo, ainda mais a simplicidade. Aí eu encerro, me lembrei de novo do Fernando Pessoa, né, do iniciozinho do Tabacaria, né? Não sou nada, nunca serei nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Eu acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, do nada ao todo, eu chego no meio termo e o meio termo é o possível. E o possível é a pergunta de investigação. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite para vocês. E quem sabe até um dia. Estaremos todos juntos. Muito obrigada. Ficamos aqui a aguardá-la, então, para levar, então, à Quinta da Bacalhoa e casa, então, ao enoturismo. Espero que sim. Conto com a senhora, professora. O professor Duarte, eu tenho minhas dúvidas. A senhora, eu estou acreditando mesmo. Quando acabar a pandemia, vou até ao final do mundo, António. E até lá também vou, mas pronto, mas isso eu não posso. Vou menos vezes. Em sonhos, pelo menos. Obrigado. Obrigado a todos. E obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada.